mistério dos santos do Senhor, e que nós tenhamos, Senhor, em todo o tempo, um coração inclinado à Tua voz e à Tua face, e que tenhamos alegria vinda do Senhor, porque, Senhor, nós bem sabemos que nós somos um povo Teu, separado para a Tua obra e para o Teu favor, e que nós possamos, Senhor, nos alegrar de estarmos juntos do Senhor e também com nossos irmãos, e que seja um tempo precioso do despertar e do revelar do Senhor perante a Tua face junto de nós. Senhor, nos permita, Senhor, tocar nas orlas da Tua veste, nos permita ver mais de Ti, ó Pai, e que cada vez mais, Senhor, a Tua glória e o Teu nome seja exaltado, e que seja mais de Ti e menos de nós, em todo o tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E elas se renovam a cada manhã. Nós vamos declarar essa verdade, que o Espírito de Deus está aqui. Você crê que o Espírito de Deus está neste lugar? E Ele pode mover, transformar as nossas vidas. Ele vem com poder, Ele cura, Ele derrama graça, Ele derrama amor. Então que você possa louvar ao Senhor, porque Ele tem te dado vida. O Espírito de vida, Ele tem dado a cada um de nós. Por isso nós estamos aqui. Aleluias, aleluias.
Exaltado, Senhor, nos louvores do teu povo, na congregação. Seja exaltado, Senhor. Nós exaltamos o Senhor, o teu nome. Engrandecemos, engrandecemos, engrandecemos. Nós te engrandecemos, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Como Zaqueu subiu naquela árvore, nós vamos declarar o mais alto que a gente puder, o mais próximo que a gente puder. A gente quer estar perto do Senhor. Nós ansiamos, Senhor. Chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
meu Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você acabou de cantar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe, Senhor, com a nossa estrutura e sara as nossas feridas. Deus, nós precisamos de santidade. Deus, traga, revela-nos, Senhor, a tua santidade, para que possamos ser santos como o Senhor é, e que o teu milagre, Senhor, se achegue a cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Que o Senhor entre na nossa casa, que o Senhor entre na nossa vida e que Ele sare todas as nossas feridas. Eu não sei, nós não sabemos qual é a ferida do seu coração, mas o Senhor sabe. E Ele tem o poder de mudar todas as histórias, sarar todas as feridas, porque Ele é Deus. E que você possa clamar ao Senhor: Senhor, entra na minha casa. A casa do Senhor é aqui, irmãos, coração. É o lugar que Ele quer entrar. E depende só de você, Senhor. Eu abro meu coração e recebo, Senhor, e quero que você entre no meu coração. Ele entra no seu coração e Ele sara a sua ferida. Qual é a sua ferida? O Senhor sabe. E que Ele possa sarar nessa noite. Amém, irmãos? Eu queria convidar os irmãos, pode se assentar. Nós vamos falar dos dízimos e ofertas. Segunda Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E nesse momento Ele é tão bonito, e Ele é tão alegre, e precisa ser algo tão feliz na nossa vida, que é contribuir com a casa do Senhor. E Ele é o dono da prata e do ouro, tudo é dele, e tudo volta para Ele. E o Senhor nos deixa uma diretriz que é o seguinte: faça o que tem que fazer, mas faça com alegria, não com pesar, não por obrigação, não para cumprir um rito, mas faça para o Senhor. E Ele vai retribuir muito mais, além do que nós temos pedido, pensado e falado, porque o Senhor é bom. A nossa irmã já está posicionada aqui. Eu queria aproveitar esse tempo, que a gente está remindo o tempo aí em função do horário, e falar um pouco a respeito dos cultos da igreja. Toda quarta-feira nós temos o culto com o pastor Ricardo, Quarta na Palavra, um culto abençoado. Todos os irmãos que têm vindo aqui têm sido edificados e têm aprendido da palavra, porque aqui é um lugar de aprender da palavra, e o pastor é um homem inclinado do coração de ensinar a palavra de Deus e contar as experiências que Deus tem trazido ao coração dele. Às quintas-feiras, nosso pastor está aqui com o coração cheio de graça e de amor com os irmãos e traz primícias, que é a célula das primícias. E no encontro tinha bastante pessoas, né, pastor? Graças a Deus, glória a Deus por vocês que vieram. Continuem vindo, irmãos. Não desanima não, fica firme. Brasa com brasa se aquece. A gente tem que aquecer junto. Às sextas-feiras, a pastora Fabiana tem o culto do renovo, e os irmãos que têm vindo também têm sido abençoados. E ontem, eu não sei se nós vamos ter alguma coisa para passar aqui. Tem, Júnior? Então nós vamos só falar. Ontem nós tivemos um culto que nós estávamos tratando, e desde então a gente estava falando como um culto especial. E especial é a presença do Senhor. E quem veio aqui entendeu o porquê que nós estávamos falando que especial é a presença do Senhor. Porque o Senhor agiu nesse lugar, o Espírito Santo agiu nesse lugar. E foi um tempo precioso, irmãos. Tinham mais de 50 pessoas aqui. Foi um tempo lindo da glória de Deus. Foi um tempo assim do manifestar da presença do Espírito Santo. Nós somos muito impactados por tudo que aconteceu. Nós tivemos um teatro abençoado de jovens com o coração inclinado para as coisas de Deus. Jovens, nossos irmãos lá do Concórdia, vieram aqui com toda a disposição, fizeram um teatro lindo, abençoado, cristão, coisa de Deus mesmo, que impactou, que emocionou, que nos fez pensar nas coisas do alto. Nós tivemos também o nosso pastor Tony, que é o pastor convidado, trouxe uma palavra. Tem alguma coisa aqui. Talvez se a gente apagar a luz, fica melhor para os irmãos verem.
Mas, enquanto isso, eu vou falando. Pastor Tony trouxe uma palavra cheia do Espírito Santo, cheia de verdade, palavra de confronto, palavra que nos faz pensar. Eu entendo que todos que estiveram aqui, ouviram a palavra, não voltaram da mesma forma. Porque não tem como, irmão, você ouvir uma palavra daquela, ouvir algo tão direcionado e tão verdadeiro e você continuar da mesma forma. Porque o Senhor, Ele muda as vidas. E nós tivemos também algo precioso, que foi a presença das pessoas, de visitantes. Nós panfletamos, nós oramos sobre esse lugar. Nós tivemos o relógio de oração de 8 a meio-dia, no início do dia, do sábado. Nós fizemos a panfletagem, convidamos o povo, chamamos o povo, e Deus trouxe as pessoas e mudou histórias aqui. E nós queremos falar com os irmãos que é importante a gente estar junto, irmãos. É importante a gente se ajudar, é importante a gente se envolver com a obra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que a seara é grande, poucos são ceifeiros. Nós precisamos de vocês, irmãos. Nós precisamos dos irmãos envolvidos na obra. Porque Deus tem feito maravilhas sobre esse lugar, Ele tem muito mais a fazer. Só que depende de mim e de vocês, depende de nós. Amém? E também falar a respeito dos cultos. Hoje nós iniciamos um novo tempo, um novo começo, que é o começo dos cultos da igreja, tendo o horário das 10 horas da manhã, e esse que nós estamos celebrando agora às 19 horas. E todos os domingos, na permissão do Senhor, nós teremos o culto às 10 da manhã e às 19 horas. E falando nisso, nesse próximo domingo nós temos a ceia do Senhor. Ela vai acontecer nos dois horários, no horário das 10 da manhã e no horário das 19 horas. Então os irmãos têm duas oportunidades de participar da ceia. Se por algum motivo não puder vir pela manhã, nós temos à noite. Se for o contrário, também nós teremos pela manhã. Amém, irmãos? E que a gente esteja envolvido com as coisas de Deus, que a gente esteja envolvido com a palavra de Deus e que nós estejamos envolvidos com as coisas que são do alto. E que Deus abençoe os irmãos. A irmã pode passar, para que Deus abençoe. Obrigada, Jesus, por continuar, Senhor. Não há outro como tu.
Aleluia. Estende as suas mãos para cima, querido. Erga as suas mãos e fala para o Senhor que Ele é o alfa, que Ele é o ômega e que Ele é tudo para a sua vida. Erga as suas mãos, querido, e fala isso para o Senhor. Fala que Ele é o seu tudo. Fala que Ele é o seu tudo, querido. Se isso não for seu tudo, Ele não é nada na sua vida, querido. Ah, Jesus. Toma, Senhor, o nosso coração. Toma um lugar na nossa vida, Jesus. Toma, Senhor. Toma, Jesus, o trono no nosso coração, Senhor. Toma, Jesus, o teu lugar é teu, Senhor. É teu, não é de ninguém mais, Senhor. E se tiver alguém nesse lugar, Jesus, arranca, Jesus. Arranca, Jesus, se tiver alguém nesse lugar. Ah, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, tu és Jesus. Aleluias, aleluia, Senhor. Ah, Jesus, tu és o trono, tu és o dono dessa igreja. A Lagoinha Toronto é sua. As pessoas, os membros daqui é teu, Senhor. Esse condomínio é teu, Jesus. A nossa casa é tua, Senhor. A nossa família é tua, Senhor. Toma um lugar de honra, Jesus. Toma, Jesus. Toma, Senhor. Ah, Jesus. Estende as suas mãos para cá, querido. Abençoa esses recursos que eu e você colocamos diante do Senhor, que são deles também. Pai, nós te louvamos, Senhor. Consagramos esses recursos ao Senhor, porque na verdade eles são teus, Senhor. Eles vieram primeiramente de ti, Senhor. A tua palavra diz que o homem não tem nada se do céu não tiver vindo. Então é teu, Pai, nós só te devolvemos, Senhor. Consagramos eles a ti. Faça, Senhor, esses recursos alcançarem vidas, salvarem pessoas, tirarem pessoas das trevas e transportarem para o reino do Filho do teu amor, Senhor. Dá sabedoria e entendimento para quem vai administrar, para que tão somente Deus seja usado para a expansão do teu reino. Colocamos, Senhor, esses pedidos aqui diante do Senhor. Colocamos esses, Senhor, e colocamos os pedidos também, Deus, dos meus irmãos que estão aí, Pai. Senhor, eu quero orar nessa hora, Deus, por todos aqueles que estão enfermos nesse momento. Talvez aqui, Deus, tem pessoas pedindo por cura. Talvez aqui, Deus, tem pessoas pedindo milagre do Senhor. Talvez no nosso meio aqui, tem gente aqui, Deus, aqui pedindo. Como eu sei que tem irmãos nossos, Deus, que tem um familiar precisando da tua intervenção. E nós oramos ao Senhor agora, Deus, porque a tua palavra, nós acabamos de cantar que não há outro igual a ti. E não há nada igual a ti mesmo, Senhor. Eu sei, Deus, que tem sogras de irmão nosso aqui precisando da intervenção. Eu sei, Deus, que tem parentes de irmãos nossos aqui precisando da intervenção. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós pedimos a ti, Deus, porque sabemos que tu és o único. E sabemos que o Senhor pode colocar a tua mão onde essa pessoa estiver agora. A tua mão nós não podemos, Senhor, mas tu podes, Senhor. Porque tu és o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o Criador da terra e de todo ser humano, Senhor. Manifeste a tua glória lá, Senhor. Visita cada uma dessas pessoas e faz um milagre, Jesus. Faz um milagre, Jesus. Traz a cura. Traz a cura, Senhor. Decreta a falência de toda enfermidade, Senhor. Decrete a falência dela, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje, Jesus. O Senhor tomou sobre si, ó Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, que onde tiver uma pessoa enferma, que o Senhor possa lá e arrancar. Em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E se a igreja crê, diz amém também. Amém, queridos.
Glória a Deus, você está feliz de estar aqui? Estou feliz, querido. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Amém? Deixa eu falar para você. Ainda que você não esteja vendo, o Senhor é bom. Ainda que você não esteja percebendo, o Senhor é bom. Não há nada que se compare a Ele, querido. A gente vive um tempo que o mundo tem tentado oferecer coisas. E algumas pessoas até têm achado que é melhor que o Senhor. Mas não é, querido. Como o Luiz falou, ontem a gente teve um culto abençoado aqui. Falou muito aos nossos corações. É uma palavra de confronto, muitas vezes. É uma palavra que nos chama a sair do nosso lugar de conforto. Do nosso mundo, da nossa vida. E fazer de Cristo o nosso tudo. Esse é um chamado. Esse é o desafio do cristão. Na verdade, de todo mundo, toda a humanidade. É sair do nosso lugar e ir para o lugar que o Senhor quer que a gente esteja. E deixar de fazer a nossa vontade. Começar a fazer a vontade do Senhor. Para isso, às vezes, é difícil. É luta. Mas a vida eterna está nisso, é no Senhor. Não está em qualquer outro lugar. Só o Senhor tem o melhor para a gente, querido. Lembre-se disso. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Uma palavra de esperança, para você lembrar de algumas coisas. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Isaías 53. Eu falei na célula que a gente iria pregar sobre isso essa semana. Amém? Quem está na célula aqui? Quem é os membros da célula aqui? Ó, Elisângela, a Renata lá. Quem mais da célula aqui? Quem está vindo da célula? A célula nossa aí, dia de quinta-feira. Tem sido uma bênção, viu, querido? Se você puder, venha. Tem sido uma bênção ou não, Elisângela? Tem sido ou não, Renata? Tem sido ou não? Bênção. Deus tem falado ao nosso coração. Isaías 53. Isaías 53 diz assim, a palavra do Senhor. Isaías 53. Jesus. Senhor Jesus. Não vou pedir para parar o horário não, mas a graça, Jesus. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezados e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentados nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus buscadores. Ele não abriu a boca. Amém. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Te agradecemos e te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor já tem falado ao nosso coração através dela. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor faça ela valer nesse momento. Ela caia no nosso coração e produza frutos. Frutos do Senhor, frutos de arrependimento, fruto de exaltação ao Senhor, Deus. Que nós, Deus, venhamos nos lembrar da tua vontade. E ao sairmos para aquela porta, Deus, possamos sair entendendo mais do teu amor por nós. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer através dessa palavra a libertação, a cura, a santificação, o renovo, a esperança, o temor no coração por ti, Pai. Então, Deus, nós te louvamos e agradecemos. Pedimos que o Senhor possa trazer a tua salvação sobre nós, que o Senhor possa converter o nosso coração a ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Coloca os teus anjos acampados ao redor desse lugar. Não permita que nada que o Senhor vai falar nesse momento, Deus, seja roubado. Mas que isso caia em boa terra na nossa vida. Que o Senhor possa fazer frutos dessa pregação sobre a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluias. Então, essa palavra o Senhor trouxe, incomodou durante essa semana. Na célula dessa semana também, eu falei que Deus confirmou que foi algo justamente falando um pouco sobre isso. Então, eu vim trazendo durante a semana aquilo que Deus queria falar, sem nem ter visto a lição, qual seria a lição da célula. É interessante que a lição da célula vem numa agenda. Essa agenda foi feita no ano passado. Coincidiu justamente com isso, que era a coisa. Eu fui ver a lição da célula no dia. Bateu justamente com aquilo que o Senhor tinha para esse dia para a gente, né? Então isso é importante. O Senhor quer que a gente fale sobre isso.
O tema dessa mensagem de hoje eu botei a revelação do amor de Deus. A revelação do amor de Deus. Se eu perguntar para vocês, esse texto que nós acabamos de ler, ele está falando sobre a vida de quem na Bíblia? Alguém sabe? Mais alto, fala mais alto. Jesus. Jesus. Ele está falando sobre a vida de Jesus. Mas é interessante que esse texto, ele foi escrito há mais ou menos 740 anos antes de Cristo. É um texto que fala sobre Jesus, e na célula a gente estava falando isso, texto do Antigo Testamento que anuncia Jesus, que às vezes a gente fica só no Novo e acha que o Antigo também não fala sobre Cristo. Tem várias passagens que anuncia Cristo no Antigo Testamento. Então esse texto foi escrito 740 anos, e Isaías foi usado por Deus para falar sobre Jesus. Mas é interessante que o pastor Márcio Valadão, ele costuma dizer que nós temos uma facilidade de lembrar daquilo que era para ser esquecido. Temos uma facilidade também de esquecer daquilo que era para ser lembrado. Então a gente trouxe esse texto de hoje que o Senhor me incomodou, porque tem algumas coisas que a gente precisa lembrar, que no dia a dia parece que a gente deixa passar por percebido. Essa mensagem, ela está falando sobre Jesus, mas ele está falando sobre Jesus especificamente sobre a crucificação, sobre tudo aquilo que Jesus estava passando, ia passar no momento de crucificação. Aquilo que Jesus teria durante aquele momento que ele estaria indo ali para a cruz. Tudo que Jesus iria passar. E essas coisas a gente precisa lembrar, querido. Sabe por quê? Porque se a gente não lembrar disso, às vezes a gente fica achando que isso não foi mais que obrigação de Jesus. A gente começa a lidar com algumas coisas do Senhor e a gente fala assim e lida de um jeito que acho que às vezes não foi mais que a obrigação de Jesus fazer. E às vezes não é, querido. Deixa eu te falar, dormir ontem é sua parte. Acordar hoje já foi pela graça e misericórdia do Senhor. Foi porque Ele tem propósito. Não é porque você é bonito, não é porque você tem os olhos verdes, não é porque você é charmoso, não é porque você vem na igreja, não é porque eu sou pastor, não. É porque foi misericórdia do Senhor. Porque o Senhor continua tendo propósito na sua vida. Quando tem propósito, as coisas do Senhor se realizam. Jesus cumpriu tudo isso porque Deus tinha um propósito através da vida dele. Isaías, esse texto fala de Jesus. Isaías, profeta messiânico, profetizou 740 anos antes de Cristo em Judá. O nome Isaías significa o Senhor é a nossa salvação. E é isso que ele estava anunciando sobre Jesus, sobre a nossa salvação. É engraçado que por pregar a palavra de Jesus, pregar a palavra do Senhor, dizem que Isaías, um profeta do Senhor, ele morreu cerrado ao meio, porque era assim que acontecia. Muitas pessoas, os reis daquela época, se o profeta vinha e anunciava que ele podia ir para a guerra, que Deus era com ele, falava glória a Deus, era bom. Mas se o profeta vinha e trazia uma palavra contrária àquilo que ele queria, muitas vezes ele não gostava. Tinha alguns profetas que eram lançados num poço, outros mortos, porque profetizou aquilo que Deus queria que profetizasse. Às vezes, querido, nós não queremos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, porque nós queremos andar do nosso jeito e não do de Deus. Mas o nosso jeito, na verdade, é a porta larga. O nosso jeito de andar, se não tiver Deus, a gente está caminhando pela porta larga. E a porta larga não leva a gente para um caminho bom. É na porta estreita mesmo que a gente acha o caminho do Senhor, a salvação. É isso. O que Deus fez lá no início, depois de Adão e Eva pecar, qual foi a primeira coisa que Deus fez depois de Adão e Eva pecar? Alguém sabe, podem falar? Qual foi a primeira coisa? Adão e Eva pecou, fez umas roupas, pegou roupas de uma árvore, as folhas, e cobriu. E aí Deus veio, o que Deus fez depois disso? Depois de chamar? Alguém lembra? Ele fez depois. Chamou Adão, depois, o que ele teve que fazer para cobrir Adão? Matou um animal, exatamente, né? Isso aí, Renato. Ele matou um animal para cobrir. Quando ele matou o animal, o que ele teve que sair desse animal, que deve ser derramado? Sangue. Então começa assim as coisas. Deus teve que sacrificar um animal, derramar o sangue pelo pecado de Adão e Eva. Teve que sacrificar um animal. E isso já estava fazendo alusão ao Senhor Jesus na Bíblia. E depois disso, sabe o que aconteceu? O povo de Israel começou a fazer isso. O povo pecava e uma vez por ano tinha que se levar um animal e sacrificar, derramar o sangue dele pelo pecado daquelas pessoas. Era assim que acontecia. Tinha alguns que, para transferir o pecado, colocavam um animal, a pessoa chegava, colocava a mão em cima do animal, transferia o pecado para aquele animal. Muitas vezes era sacrificar, tinha que sacrificar um animal. Quem tinha muitas posses, muito dinheiro, sacrificava um bezerro, cevado, sem defeito. Era assim que Deus queria. Deus não quer coisas de qualquer jeito, não. Naquela época tinha regra. O povo não poderia oferecer qualquer coisa, não. Tinha que ser um bezerro cevado, de qualidade. Era o melhor que você tinha que pegar. Tinha problema, tinha pessoas que moravam muito longe. Se saísse levando um bezerro, é perigoso ele morrer no caminho. Ele tinha que comprar um perto de lá, para estar íntegro. Não dava para oferecer qualquer coisa para o Senhor. O Senhor continua assim, querido. Ele continua querendo não qualquer coisa da gente, não de qualquer jeito. Ele continua querendo o nosso melhor. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele quer o nosso melhor. Qual é o melhor que você pode dar para Deus? Qual é o seu melhor? Você tem entregue o seu melhor? Sabe o que Isaías fez? O povo estava sacrificando e Isaías veio e profetizou. E sabe o que Isaías falou? Olha só.
Vocês estão fazendo isso durante anos. Mas vai chegar um dia que o Deus vivo, todo-poderoso, Ele vai enviar um sacrifício, um cordeiro. E não mais será necessário vocês trazerem anualmente um animal para ser sacrificado. Porque esse que Ele vai trazer vai ser o sacrifício eterno de Deus pelo pecado da humanidade. É isso que Isaías estava falando. Isaías estava anunciando que Deus ia enviar Jesus. E Ele seria o sacrifício, que não mais o homem precisaria estar sacrificando animal por causa dos seus pecados. Que Jesus seria suficiente, o sacrifício eterno. Era isso que Isaías estava anunciando. Então o tema dessa mensagem é a revelação do amor de Deus. Em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então Deus demonstra seu amor por nós na morte de Cristo, por nós pecadores. Amém, queridos? Isaías, na verdade, nesse texto, olha lá o texto 53:1. Ele começa fazendo uma pergunta. Ele diz assim no texto: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele pergunta aqui: quem deu crédito? Sabe por quê? Porque o povo daquela época não estava acreditando nos profetas. O Senhor mandava os profetas, mas as pessoas não acreditavam naqueles profetas. E eu pergunto: e hoje? Nós cremos? Nós cremos na mensagem do Senhor? Nós temos crido naquilo que a Bíblia diz? Nós cremos nos sinais do Senhor? Covid-19 é um sinal para você? Está de máscara hoje um sinal de Deus para você? Ou é só mais algo do acaso? Como é que você encara o que você tem vivido hoje? Deus tem dado sinais? Tem muita gente que fica correndo de igreja, buscando profeta às vezes. E Deus, você não precisa ficar correndo de um lugar para outro. Aquilo que Deus quer te falar, Ele vai falar aqui. Onde você estiver, no lugar que você estiver, querido, Deus vai te falar. Às vezes nós que não temos entendido aquilo que Deus quer nos falar. Mas não precisamos ficar correndo de igreja. Amém? Então Isaías começa a fazer essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Estamos vivendo num mundo que muitas vezes as pessoas não estão dando crédito à palavra do Senhor. Sabe por que não dá crédito, querido? Porque eu ouço isso aqui e em vez dela cair no coração e na mente e mudar a minha atitude, ela entra por aqui e sai por aqui. Será que eu estou dando crédito? Porque dar crédito ao Senhor é começar a praticar. Fazer aquilo que Ele falou com a gente. E é isso que Ele nos convida. Querido, Jesus sabe, Deus sabe que todos nós somos pecadores. Sabe o que Ele faz? Ele envia a palavra dEle para entrar por aqui, sair no nosso coração, na mente e mudar as nossas atitudes. E se nós fazemos isso, nós estamos verdadeiramente dando crédito à pregação do Senhor. Mas se cai aqui, e entra aqui, e eu saio daqui e vou continuar fazendo as coisas do meu jeito, será que eu estou dando crédito à pregação do Senhor? Será? Eu posso ler esse texto até o versículo 5 de uma forma. Eu vou ler aqui. Eu vou ler qual é a parte de Jesus e como é que nós temos feito. Então eu vou ler. Me acompanhe aqui, a partir do versículo 2. Olha o que diz assim: porque foi subindo, vou ler na versão de... ele cresceu diante deles como um broto rebento e como uma raiz saída de uma terra seca. Isso foi Jesus que falou, estava falando a respeito de Jesus. Mas sabe qual foi a nossa atitude? Como é que nós vimos isso? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. A parte de Jesus foi que Ele fez, a nossa parte foi não ver beleza nenhuma nele. Versículo 3, foi desprezado e rejeitado. A parte de Jesus, Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Sabe qual foi a nossa parte? Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, não o tínhamos em estima. Versículo 4, a parte de Jesus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Sabe qual foi a nossa parte? Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele afligido, atingido e afligido. A parte de Jesus no versículo 5: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos sarados. Mas sabe qual foi a nossa parte? Todos nós, tal como ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. É engraçado que a gente pode fazer essa leitura do que Deus fez, de qual foi a atitude do homem depois daquilo que Deus fez. Esse texto pode ser lido dessa forma. E muitas vezes é assim, querido, nós percebemos Deus fazendo algo, mas nós percebemos também a nossa atitude não correspondendo àquilo que Deus fez. Isaías falou sobre Jesus, sobre a crucificação, 740 anos antes. Isso já aconteceu, Jesus já veio e foi crucificado. Mas será que diante daquilo que Jesus fez, nós temos mudado a nossa vida? Nós temos ajustado a nossa vida àquilo que Jesus veio fazer? Eu queria trabalhar o texto nessa noite fazendo 4 perguntas para a gente. A primeira pergunta é
Primeira pergunta para a gente nessa noite. Por que Jesus foi para a cruz? Por que Jesus foi para a cruz? Por quê? Vou perguntar para vocês. Será que Jesus foi para a cruz porque os fariseus, pela vontade dos fariseus daquela época? Será que ele foi para a cruz por causa disso? Não. Será que Jesus foi para a cruz pela vontade de Judas, que o vendeu por 30 moedas? Não. Será que ele foi pela vontade de Pilatos, que lavou as suas mãos? Será que foi? Não, ele não foi por isso. Ou então, talvez foi, sabe por quê? Talvez ele foi pelos gritos da multidão, falando crucificam. Porque naquele dia, as pessoas perguntaram, vocês querem que solta o ladrão Barrabás ou Jesus Cristo? Sabe o que as pessoas falaram? Solta Barrabás, o ladrão. E aí perguntaram, o que vocês querem que faça com Cristo? E a multidão disse, crucificam, crucificam. Será que Jesus foi pela cruz porque a multidão gritou, crucificam? Não, Jesus não foi por causa dessas pessoas. Querido, Jesus foi para a cruz, na verdade, pelo amor que ele tem pela minha vida e pela sua, e por obediência a Deus, ao plano e propósito que Deus tinha para a vida dele. Vou repetir, Jesus foi para a cruz, Jesus foi para a cruz, por amor a mim e a você, a minha família e a sua, e por obediência a Deus, o propósito de Deus. Foi por isso que Jesus foi para a cruz. Foi por isso que Jesus foi para a cruz. Duas coisas importantes aqui, dizemos. Amor a vidas e obediência a Deus. Vou te falar, querido, não mudou nada. Deus continua esperando isso de nós. Qual é o segundo principal mandamento? Qual é o segundo? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Continua sendo aquilo que Deus continua nos chamando para fazer o mesmo. Primeiro, amar vidas, pessoas, gente. Segundo, obediência a Deus. Continua sendo a mesma coisa, Deus continua nos chamando a fazer. Amar o seu próximo e obedecer a Deus. Hoje a gente pode inverter a ordem. Obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? Amar o próximo. Está vendo que não mudou nada? Continua sendo a mesma coisa. Os exemplos de Jesus estão aí para a gente. Sabe o que diz lá João 3,16? Fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Quem é o Filho de Deus? Jesus. Deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Jesus foi para a cruz. Mas o texto fala também assim, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. É interessante que o povo de Israel não via beleza nenhuma em Jesus. Mas será que nós vemos? Quando Jesus estava naquela cruz, o povo judeu, eles estão esperando o Messias. E tem alguns que estão esperando até hoje o Messias. Sabe como é que eles estão esperando aquele Messias? Aquele Messias que vem num cavalo branco, que vai à frente dele, ganhando todas as batalhas e guerras. É isso que eles estão esperando. Estão esperando até hoje. Mas quando Jesus estava naquela cruz, desfigurado, porque ele tinha apanhado, cheio de sangue descendo. Sabe o que os judeus olharam para ele? Olhava para ele falando assim, esse não é o Messias que nós estamos esperando. Esse não é o Messias. Por isso que o texto fala que olhando para ele, nenhuma beleza havia que nos atraísse. Nenhuma. Mas eu queria perguntar, queridos, para mim e para você, nós temos visto a beleza de Jesus? Nós temos visto. Querido, eu te confesso que eu me emociono um pouco com esses textos, né? Eu falo que ontem eu levei essa palavra para um senhor que está aqui dentro do prédio, eu levei na casa dele, falei, me emocionei. Hoje de manhã eu preguei ele, e hoje também coisa. Por quê, querido? Quando eu vejo falando essas coisas de Jesus, eu falo assim, Jesus, miserável homem que eu sou. Onde é que eu estou? Minha vontade é abrir um buraco e enfiar a cabeça dentro. Sabe por quê, querido? Eu sou um miserável pecador. Quando eu vejo a atitude de Jesus por minha vida, eu falo assim, não é possível, Jesus. Será que nós temos visto beleza em Jesus? Será que nós temos visto? Sabe por quê, querido? Às vezes as nossas atitudes não demonstrando. Nós estamos vendo isso, a beleza de Cristo, a beleza do sacrifício na cruz, as nossas atitudes no dia a dia, às vezes deixando Ele num cantinho lá, e deixa Jesus no canto lá, e sabe quando é que a gente vai atrás dele? Quando eu estou com algum problema, eu corro lá e falo, Jesus, me socorre, mas quando passou aquele problema, querido, eu vou seguindo a minha vida no dia a dia, do meu jeito, do jeito que eu quero fazer. Será que nós temos visto beleza em Cristo? Verdadeiramente? A segunda pergunta que eu vou fazer, a primeira, nós falamos, qual foi a primeira pergunta? Qual foi a primeira pergunta? Por que Jesus foi para a cruz? Ok? Porque Jesus foi para a cruz. A segunda pergunta, quem levou Jesus para a cruz? Quem levou Jesus para a cruz? Vou passar por 3 tópicos, quem levou Jesus para a cruz. Sabe quem levou Jesus para a cruz? A Bíblia vai falar dos nossos pecados. Ele diz assim, versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Os nossos pecados levou Jesus para a cruz. Verdade, querido, quem levou Jesus para a cruz foi eu e você.
É engraçado que antes de eu me converter, sabe qual era a minha mente, querido? Eu pensava dessa forma, estou confessando para vocês aqui, falava assim, como era mal aquelas pessoas daquela época, levar Jesus para a cruz, pegar Jesus e crucificar, pegar Jesus e colocar numa cruz e bater prego na mão e nos pés dele, como aquele povo era mal. Era isso que eu pensava. Até o dia que Jesus me levou a ler a Bíblia e ter entendimento, ele abriu o entendimento. Sabe qual foi a descoberta que eu tive? Aquele povo lá sou eu. Aquele povo que crucificou lá sou eu. Eu não estava lá há mais de 2000 anos atrás, não, mas é o meu pecado. Foi por causa do meu pecado que aquelas pessoas estavam lá, ó, crucificando Jesus. Foi o meu pecado, foi as minhas atitudes egoístas, foi os meus comportamentos pensando só em mim. Foi toda vez que eu quis fazer do meu jeito e não do jeito de Cristo. Foi toda vez que eu ignorei o que a Bíblia diz e segui aquilo que o mundo diz. Foi eu que estava lá crucificando Jesus. Foi isso que eu percebi, que sou eu. Nossos pecados crucificaram Jesus. A palavra fala, pois todos pecaram, destituídos estão da glória do Senhor. A palavra fala, alguns pecaram? Só alguns? Não, todos. Todos pecaram. Quando a gente fala isso, é bom ressaltar, porque tem pessoas que acham que não pecam. Tem pessoas que acham que não pecam. Tem pessoas que acham que não precisa de Deus, que não pecam. Eu já dei um curso de batismo para um rapaz, falei isso aqui, que ele era oriental e ele era todo certinho, comportadinho, não errava, não chegava atrasado, não coisava nada. E quando ele terminou, ele falou, pastor, não precisa de arrepender de nada, não tem nada para me arrepender da minha vida. A Bíblia fala que aquele que diz que não peca é mentiroso. Ele não entendeu, ele não leu a Bíblia. Ele não leu. Então, queridos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos, sabe o quê? Condenados à morte eterna. Todos nós. Porque o salário do pecado é a morte. A cruz de Cristo só revela para mim e para você, na verdade, o tamanho do amor de Cristo. O amor de Deus por nós. É isso que a cruz de Cristo revela. O tamanho do amor. Outra pessoa, o pecado então é que quem levou Jesus para a cruz foi o pecado. Mas sabe quem mais levou Jesus para a cruz? Deus o Pai. Levou Jesus para a cruz. Olha o que diz aí, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Então está falando aqui, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Henrique, está acordado? Está dormindo, Henrique? Henrique? Ih, dormiu. Está dormindo ali, senão a gente Estou olhando ali, é o meu filho e a minha esposa. Para quem tem filho aqui, deixa eu falar com você que tem filho. Aqui está dizendo esse texto que foi da vontade de Deus esmagá-lo e moê-lo. Eu tenho filho ali, meu filho. Você que tem filho, imagina eu, sendo da minha vontade, esmagar e moer o meu filho por causa de gente pecador. De gente que me resiste, de gente que não me glorifica, de gente que não me busca, que me rejeita muitas vezes. Porque é isso, a palavra fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não foi depois que a gente veio para a igreja, confessou Jesus, está andando no caminho e orando que Deus resolveu nos amar, não. É quando nós éramos miseráveis pecadores, sabe o que ele fez? Ele agradou, moeu o seu filho. Você entende isso, você que tem filho, você entende, você ser grato, agradar, você está agradando você, moer o seu filho. Você entende isso, querido? Você entende? Você já imaginou isso? Ele se agradou a Deus. Por quê? Porque ele sabia que isso era necessário para resgatar a minha vida e a sua. Por isso que eu falo que esse texto é a revelação do amor de Deus pela minha vida e pela sua. O que agradou ele, saber que aquilo que ia acontecer com Jesus era para que alcançasse a minha vida e a sua, é para que eu e você não fosse para o inferno, era para que a minha família e a sua não fosse condenada, era para que eu e você fosse resgatado do lamaçal que nós estávamos, que todos nós que estávamos desgarrados como ovelha, fosse transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso que Jesus fez, Deus fez. Então o Pai também levou Jesus. O Pai levou Jesus. Mas sabe quem mais levou Jesus para a cruz? Sabe quem mais? O próprio Jesus. Ele se entregou. Diz assim o 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Querido, Jesus se entregou por você. Você consegue entender e imaginar o tamanho do amor dele? Ele se entregou por você. Você se conhece. Você sabe. Você sabe o tamanho do amor. Você sabe o tamanho da sua dedicação por Jesus. Você sabe. Apesar de às vezes a gente ter isso distorcido, a gente não ter a realidade correta, conformidade com a Bíblia, mas você sabe quem você é. A palavra fala que Jesus morreu por você. É isso que o texto diz. Será que a gente tem noção disso? Eu acho que a gente não tem. E eu não estou falando de você, não estou falando de mim também. Eu acho que a gente não tem a noção do tamanho disso.
Porque se a gente tivesse, queridos, teria atitudes diferentes nossas no dia a dia. Se a gente tivesse a dimensão do tamanho do amor de Jesus pela nossa vida, muita coisa que a gente sabe que está escrito, a gente não fazia diferente. A gente faria aquilo que a Bíblia está escrita, e não diferente. Então a gente não tem essa dimensão tal desse, tudo isso que Jesus fez na cruz. Foi da vontade dele moê-lo. Sabe o que Paulo fala em Gálatas 1, 3 e 4? Ele fala assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Então Paulo está falando que Jesus Cristo a si mesmo se entregou. Então quem levou Jesus para a cruz? Ele foi, por amor a mim e para você. Ele mesmo foi por lá, para a cruz. O próprio Jesus foi para lá. Ele nos amou e a si mesmo se entregou. Não sei se vocês sabem, quando Jesus estava para ir para a cruz, teve aquele momento, eu vou terminar. As pessoas foram prender Jesus. Está lembrado dessa parte? Que Judas chegou e deu um beijo. É isso? As pessoas, a espada, sacaram a espada. Mas se você for ler lá o texto de João 18:6, sabe o que diz lá naquele texto? Fala que quando as pessoas foram prender Jesus, e Jesus falou assim: sou eu. Sabe o que as pessoas aconteceram com todo mundo que foi prender ele? Diz que todo mundo deu para trás e caiu por terra todo mundo. Lê lá, abre sua Bíblia lá, João 18:6. João 18:6. João 18:6. Senão a gente não falar e não mostrar. João 18:6. João 18:6. Quando, pois, lhe disseram, sou eu, recuaram e caíram por terra. Sabe o que acontece aqui nesse texto? Diz que o soldado foi junto com Judas para lá para prender Jesus. Todo mundo lá, soldado. Tudo armado, cheio de coisa para prender Jesus. E aí Judas chegou lá e deu um beijo na face de Jesus. Jesus falou, com um beijo, me trai, filho. E aí diz que na hora que Jesus falou assim, sou eu que vocês procuram. Diz que todos aqueles soldados que estavam lá caíram, simplesmente caíram no chão. O que esse texto nos fala? Deixa eu te falar, ninguém prendeu Jesus, não. Foi ele que se entregou por mim e por você. Que se ele quisesse ali, ele mandava ali fogo em todo mundo e destruía tudo aquilo. Sabe o que ele fez? Ele falou, sou eu, pode vir, porque eu fui preparado para esse momento. Eu sou o cordeiro que João Batista fala, eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fui preparado para tirar o pecado de vocês. Eu fui preparado para morrer no seu lugar. Pode vir, pode me prender, é eu mesmo. Sou eu mesmo que vou tirar o pecado de vocês. Eu não vou resistir. Foi isso que Jesus fez. E ele se entregou. E aquelas pessoas levaram ele, crucificaram ele. Eu tenho mais uma pergunta. Quais as consequências do nosso pecado em Jesus? Quais as consequências do nosso pecado que aconteceram em Jesus? Sabe quais foram as consequências? Lê lá para mim, versículo 7. Olha o que diz no versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores foi calada. Ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Versículo 9 fala assim, foi dado um túmulo aos ímpios. Mas foi só isso que Jesus passou? Não, tem mais coisas. Por que aconteceu com Jesus? Desde o nascimento de Jesus, eles tentavam matar Jesus. Jesus nasceu, e logo que Jesus nasceu, qual foi a ordem do rei? Mata todo primogênito. Era para matar Jesus. Jesus nasceu e já queriam matá-lo. Mata todo primogênito, mata todo mundo. E Maria e sua mãe teve que fugir para uma cidade. Mas mais, o que aconteceu com Jesus? Jesus foi vendido por Judas, negado por Pedro, abandonado por seus discípulos, foi cuspido, bateram e zombaram dele, soldados. Foi chamado de Beelzebu, sabia? Satanás foi chamado. Ele foi rejeitado até pela sua própria família. A família falou, em determinado momento, a família de Jesus falou assim, ele está doido. Deixa eu ir até ele está maluco, esse Jesus. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Jesus se identifica com a sua luta e com a sua dor. Aquilo que você está passando nesse momento, eu não sei o que você está passando, mas Jesus se identifica. A Bíblia diz que ele passou por todo tipo de provação que nós passamos, ele passou. Então Jesus sabe a dor que você está passando. Jesus sabe o problema que você está passando na sua família. Jesus sabe o problema que você está passando com seu pai, com sua mãe, por relacionamento, com seu chefe, com colegas, com amigo, traição. Jesus sabe a dor que você está passando nesse momento, os problemas que você tem vivido. Jesus sabe. Ele tem autoridade para falar e chamar você para confiar nele, para chamar você para acreditar e buscar ele, porque ele tem autoridade, ele passou por isso, ele passou, ele conhece a sua dor, ele sabe o que você está passando. Deixa eu te falar, ele é a cura que eu e você precisamos. Muita gente que não está ferido no corpo, mas tem muita gente ferida na alma. Tem feridas que só Jesus pode trazer a cicatriz, só Jesus pode arrancar, e ele pode, querido, se você colocar diante dele, ele pode arrancar tudo isso que você passou, ele sabe.
sabe, eu não sei, eu não tenho solução para aquilo que você passou, mas Ele pode arrancar tudo isso, sabe por quê? Porque Ele é Senhor, e Ele passou por tudo. Basta você se entregar, basta você convidar e falar: Jesus, não faz do meu jeito, não faz do teu. Toca aqui em mim, Jesus, pode tocar em mim, arranca essa dor que eu estou sentindo. Eu tenho uma última pergunta, mas eu queria que você ficasse de pé. A mensagem de hoje, querida, é para a gente lembrar que existe um Deus que pagou um preço. Às vezes você está levantando o seu dia a dia, levanta, se coloca sobre os seus pés e vai trabalhar. Volta e chega em casa cansado e simplesmente dorme. Não está nem aí para o Senhor. Mas eu vim te lembrar hoje aqui pelo Senhor que existe um Deus. 740 anos antes de Cristo, está aqui na terra, Ele falou: eu vou enviar um para morrer no seu lugar. E há 2020 anos atrás, Ele morreu no meu lugar e no seu. Aquilo que Deus falou para o profeta que ia acontecer, querido, aconteceu. Deus não fica não é falho em nada. Aquilo que Ele diz, Ele faz. Uma das coisas que Deus diz é que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para mim e para você. Então, da mesma forma que você pode acreditar e confiar, o profeta diz que Jesus veio e Ele veio. Você pode acreditar também que Jesus tem pensamento de paz e não de mal para a sua vida. Aqui a pergunta última foi: qual é a recompensa de Jesus? Qual foi a recompensa de Jesus? Isaías 53:11 diz que Ele verá fruto do seu penoso trabalho. Está falando que Jesus vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Pode vir, grupo. Sabe qual é o fruto do penoso trabalho? Sabe qual é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Jesus viu pessoas sendo salvas pelo sacrifício dele na cruz. Jesus viu a minha família e a sua sendo salva pelo sacrifício de Jesus. Jesus viu o que vai acontecer no final de todas as coisas. Qual é a nossa parte? A parte de Jesus, Ele já fez. E Ele fala que Ele haveria de ver o fruto do penoso trabalho dele. A parte de Jesus, Ele já cumpriu. Jesus na cruz do Calvário, sabe o que Ele disse? Está consumado. Sabe o que é estar consumado? Tudo que precisava ser feito, foi feito. E qual é a nossa parte? A nossa parte, querido, nós só precisamos, sabe de quê? Sabe o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos aceitar o que Jesus fez. O problema é que tem muita gente que rejeita. Tem muita gente que tem endurecido o coração e não aceitado aquilo que Jesus. Tem muita gente que ainda não deu o braço a torcer. Tem muita gente que está lutando ainda, querendo viver a sua vida do seu jeito e não a vida do jeito de Jesus. E eu creio que a vontade de Jesus, toda vez que Ele olha para mim e para você, é que a gente seja o fruto do penoso trabalho dEle. Será que temos dado valor ao que Jesus fez? Será que somos obedientes a Ele? A gente demonstra que amamos Jesus e somos obedientes quando nós fazemos aquilo que Ele mandou a gente fazer. Qual o valor que Cristo pagou por você? Você consegue imaginar o preço que Cristo pagou pela sua vida? Feche os seus olhos por um instante, querido. Coloca suas duas mãos no seu coração assim. Coloca, todo mundo, coloca a sua mão no seu coração. Respira assim, respira como a Meg diz hoje de manhã. Assim, ó. Respira. Respira mais uma vez. Você está vendo um coração batendo? Feche os seus olhos. Não fica com o olho aberto, não, olhando para o outro, não. Feche os seus olhos. Você está vendo um coração batendo aí, querido? Esse coração só está batendo aí porque um dia Jesus pagou um preço, querido. Jesus pagou um preço, querido, pela sua vida. E Jesus quer ver o fruto desse penoso trabalho dele na minha vida e na sua. Jesus quer ver a obediência, Jesus quer ver amor ao próximo. Jesus quer ver a obediência à palavra, a obediência a Deus. Esses são os frutos que Ele quer ver na minha vida e na sua vida, querido. O versículo 5 diz assim: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Jesus suportou tudo isso, querido, para que eu e você tivesse paz. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e que Jesus pagou o preço para que não mais fôssemos inimigos de Deus. Mas nós deixamos de ser inimigo de Deus quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando decidimos. Tem muita gente querendo consertar a sua vida para buscar o Senhor. Tem muita gente querendo consertar a sua vida primeiro, para depois buscar o Senhor.
O Senhor não quer isso, querido. O Senhor só quer que você fale assim: eis-me aqui, Senhor. O consertar a vida ou fazer outras coisas é o Senhor que vai fazer. E eu queria convidar você nessa noite. Eu queria convidar você que está aqui nessa noite, que entende que o Jesus falou no seu coração, e que Ele está te convidando para que você seja o fruto do penoso trabalho de Jesus. O fruto do penoso trabalho de Jesus são pessoas que obedecem a Ele. Então pessoas que falam assim: eis-me aqui, o meu coração é teu, eu estou me entregando a Ti. Eu não sei nem o que eu vou fazer depois disso, mas estou me entregando a Ti. Esses são os frutos do penoso trabalho de Jesus. E eu queria saber se tem alguém aqui que quer se entregar a Jesus, que quer ser fruto, verdadeiramente fruto do penoso trabalho de Jesus, que reconhece que é pecador, miserável, mas que um dia Cristo morreu na cruz. E está falando assim: pastor, eu sou esse fruto do penoso trabalho de Jesus. Eu estou com a minha mão erguida falando isso, porque eu quero orar por você. Se você quer assumir que você é fruto do penoso trabalho de Jesus, e que você precisa dele, eu queria que você erguesse a sua mão. Levanta a sua mão para identificar. Se está todo mundo de olho fechado, eu queria que você se colocasse diante de Deus, falando: Deus, eu sou esse que preciso de Ti. Levanta a sua mão bem alto, querido. Levanta a sua mão e fala: eu sou esse que preciso. Levante. Não endureça seu coração. Eu sei que Deus tem falado com pessoas aqui, que Deus quer algo diferente. Ele só quer que você se renda. O resto é com Ele. Se você é essa pessoa, querido, levante o seu braço bem alto, que eu quero orar pela sua vida. Levanta alto, querido. Levanta acima da sua cabeça. Levanta. Faz isso. Não tenha vergonha não, que Jesus não vai se envergonhar de ti. Ele quer sim fazer isso pela sua vida. Levanta o braço. Teve gente que levantou, mas eu sei que tem mais gente aqui. Tem mais gente aqui que ainda não se rendeu verdadeiramente, que tem áreas da sua vida travada e que Deus quer restaurar, mas ainda não se rendeu, não falou assim: isso é para mim, sou eu esse que precisa de Jesus. Mas eu vou dar a última oportunidade. Se você está aqui, se você quer sair por aquelas portas diferentes, você vai levantar a sua mão e falar: sou eu, sou eu. Amém, queridos. Amém. Amém, queridos. Amém, que você reconhece que você é esse que Deus quer mudar a realidade. Eu queria convidar quem levantou a mão para vir aqui à frente. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vem aqui à frente, querido. Quem levantou a mão? Todo mundo que levantou a mão, vem aqui na frente. Você que está com a mão erguida, vem aqui na frente. Vem cá. Vem aqui diante do altar do Senhor. Vem cá. Você de boné, vem cá na frente. Vem cá. Você também levantou a mão? Pode vir. Pode vir. Pode vir, querido. O que você está fazendo, um dia eu fiz. Um dia eu vim aqui à frente também, e Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha vida. No dia 8 de novembro de 98, eu fui até a frente, ergui a minha mão e falei: Deus, toma conta de mim, muda a minha vida, Senhor. Eu não quero andar por mim mesmo. Amém, Jesus. Repete comigo, querido. Repete comigo, você que está aqui na frente. Fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me aceita como estou nessa noite, mas não me deixa como estou. Me ajuda a ser quem tu és. Me ajuda a glorificar o nome de Cristo com a minha vida e as minhas atitudes. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. A igreja vai estender as mãos e orar por esses que estão aqui, e eu também. Pai amado, Pai querido, toma, Senhor, cada um dessa jovem que está aqui, Deus, e eu sei que o Senhor toca no coração dela nessa noite, porque o Senhor tem planos de paz e não de mal para a vida dela. E eu creio que o Senhor escreve o nome dela hoje no livro da Bíblia, no livro do Senhor. Assim como todos esses irmãos, cada um deles aqui, Deus, o Senhor coloca o nome deles na Bíblia, na tua palavra, escreve o nome deles no livro da vida nessa noite. E eu sei que nesse momento o Senhor, que nos ama, está abraçando cada um deles. E eu sei que mais que isso, Jesus está no céu, e a palavra do Senhor diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Eu creio que Jesus está no seu trono, à direita de Deus, feliz por estar vendo o fruto do penoso trabalho dele na vida de cada um desses irmãos.
Pai amado, nós apresentamos cada um desses irmãos diante de Ti. Deus, nós sabemos que o Senhor cuida. Pedimos, cuida de cada um, que o Espírito Santo do Senhor possa falar de maneira ímpar no coração de cada um deles, e que o Senhor possa ajudá-los a viver verdadeiramente o que a Bíblia diz, a buscar, a ler a Tua Palavra. Mas a Tua Palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Se o Senhor não ajudar eles, eles não vão conseguir, Jesus. Ajuda eles, Senhor. Ajuda eles a Te seguir, Pai. Ajuda eles a Te obedecer, Deus. Toca no coração deles, inclina o coração deles para Te obedecer. Ajuda cada um deles, Senhor, no nome de Jesus. E nós Te agradecemos, Deus, pela vida de cada um deles. E como igreja, Deus, nós queremos estar presente e ajudar cada um deles. Por isso nós Te louvamos, Senhor, e pedimos a Tua bênção. Peço que o Senhor, a Sua bênção, a Sua cura, a Sua santificação sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe cada um destes também, os familiares deles também, Deus. Abençoa a casa, traz a paz de Cristo que excede todo entendimento para a casa de cada um aqui, Pai. Abençoa eles, os seus pais, seus irmãos. Abençoe a casa de cada um deles, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que eles possam ir para casa hoje levando o Senhor para dentro das suas casas. Em nome de Jesus. Assim nós Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir vocês para ir ali do lado, que o Luiz vai ter uma palavra com vocês rapidinho. Vai ali, cada um de vocês. Vai ali do lado. O Luiz vai conversar com vocês ali. Amém, queridos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui. Deixa eu falar. Dia 8 de novembro de 98, eu fiz isso que vocês fizeram, de vir aqui na frente. E Deus mudou a minha história. Em nome de Jesus. Que o mesmo Deus que mudou a minha história muda a vida de vocês também. Em nome de Jesus. E que vocês passem a ser canal de Deus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, estende as suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, eu agradeço, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu louvo o Senhor, Deus, pela vida de cada irmão que saiu da sua casa para vir adorar o Senhor e glorificar o Teu santo nome. Deus, que cada um volte para a sua casa levando nas suas mãos a Tua bênção. Abençoa os meus irmãos, abençoa cada um desses do louvor aqui também, Deus. Derrama a Tua bênção sobre cada um de nós, ó Deus. Deus, que cada um possa levar na sua mão cheia da bênção do Senhor, da presença de Cristo sobre cada um, Pai. Abençoa, Deus, que cada um possa levar para sua casa a cura, a paz, a alegria, a felicidade, a presença de Cristo para sua casa, a salvação de Cristo, a mudança de mente, a alegria do Senhor, a saúde para sua família, a provisão, o emprego, a porta de emprego aberta. Mas que o principal, Cristo, Jesus, que o principal, que o Senhor esteja indo junto com cada um deles. Assim, Deus, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um desses irmãos. E eu oro, Pai, para que essa seja a melhor semana da vida de cada um desses meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vai com Deus, querido. Que essa seja a melhor semana da sua vida. Se você precisar de oração, eu estou aqui para orar pela sua vida. Mas vai na paz e que o Senhor te abençoe. Agradeço os irmãos, agradeço a Kelly por estar servindo a gente. Agradeço os irmãos aqui do grupo de louvor. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Dona Silvia está aqui, fico feliz de estar aqui. E cada um de vocês. Tem alguém que veio pela primeira vez, está vindo pela primeira vez? Me procura. Se tem alguém que veio pela primeira vez aqui no culto, me procura no final aqui. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus.